Olá, tudo bem, pessoal? E aí, oitavo ano, tranquilo? Estudando bastante? Então, hoje nós vamos encerrar nossa apostila volume 1, tá? Na nossa próxima aula de quinta-feira, a gente já vai trabalhar a apostila 2. Espero que vocês já tenham pegado o material lá no colégio, para a gente estar acompanhando direitinho, tá? Então, a última coisa que falta para a gente estudar aí, dentro do nosso conteúdo de porcentagem, é a partezinha de juros compostos, que está aí na página 60 da apostila de vocês. Vocês podem acompanhar, tá? Eu vou explicar a matéria em vídeo e vou estar deixando os exercícios para vocês fazerem. Por mais que o título seja juros compostos, mas antes de entrar nos juros compostos, eu vou falar um pouquinho dos juros simples. Até porque na apostila cita também e tem exercício que vai utilizar, tá? Então, o juros simples, para eu fazer um paralelo para vocês entenderem bem direitinho, é assim, ó, os juros, ele vai incidir só em cima daquele valor inicial. Um exemplo, eu coloquei uma situação para vocês aqui, ó, de uma pessoa que aplicou R$2.000, tá? E eu coloquei aqui, ó, R$2.000 aplicados por 4 meses. E o que eu coloquei aqui na frente? Juros simples de 10% ao mês. Esse juros simples, ele acontece muito, até não é em aplicação bancária, porque as aplicações bancárias, elas utilizam o sistema de juros compostos, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Só que o seguinte, como que vai acontecer o juros simples? Esse juros simples, ele é aplicado, por exemplo, se você vai fazer uma compra de uma televisão, de um sofá, né, sua mãe, seu pai, uma geladeira, essas lojas, por exemplo, Eletrozema, Eletrosom, Casas Bahia, né? Aí o que acontece? A pessoa vai dividir em boleto bancário. Aí geralmente eles calculam aqueles juros, né? Ah, eu vou dividir em 12 parcelas, eu vou dividir em 10 parcelas, eu vou dividir em 6 parcelas. Aí eles calculam aquele juro total, porque vocês sabem que quando a gente compra uma coisa parcelada, a gente paga uns juros em cima. Quando a gente compra à vista, você compra mais barato, às vezes tem até o desconto. Aí voltando no exemplo aí dos boletos das lojas, aí você vai dividir, por exemplo, a televisão em 12 parcelas. Um boleto com 12, né, parcelas. Aí eles vão calcular o juro total que você vai pagar e divide nessas 12 parcelas. Então é um juro só, é o mesmo juro, aí ele divide nas 12 parcelas, aí você vai pagar 12 parcelas iguais. Não é assim que são os boletos bancários? Então esse é um exemplo, por exemplo, de juros simples. Aí deixa eu falar para vocês como é que acontece o juros simples, então. Vão calcular comigo aqui. A pessoa aplicou R$2.000 e o rendimento é de 10% por mês. E ela vai deixar esse dinheiro aplicado durante quantos meses? 4 meses. Aí, nós temos de calcular, então, 10% de R$2.000. Não precisa pôr vírgula 00. Eu sempre falo isso com vocês. Eu já falei com vocês também que 10% de qualquer coisa é só dividir o valor por 10. Então, 10% de 2.000, se eu pegar 2.000 e dividir por 10, a vírgula do 2.000 está aqui, ó. Dividir por 10 é caminhar uma casa para a esquerda. Vai dar o quê? R$200. Então, 10% de R$2.000 vai dar o quê? R$200. Se você também quiser fazer a regrinha de 3, é só você fazer. Vamos fazer comigo aqui? Qual é o valor total que eu apliquei? R$2.000. Então, se é o valor total, ele representa que porcentagem? 100%. Então, 100%. Então, 10%, porcentagem embaixo de porcentagem, vai representar que quantia? Aí é só multiplicar cruzado. Multiplique sempre a letra primeiro para ficar mais fácil. Então, vamos lá. 100 vezes x, nós temos 100x e 2.000 vezes 10. Multiplicar um número inteiro por 10
basta aumentar um zero nele, né? Porque 10 só tem um zero. Aí na hora de eu isolar o x, olha aqui, ó. X é igual. Então aqui a gente vai ter 20.000 dividido por quanto? Por 100. Só que aqui é bom que 2 zeros daqui corta com 2 zeros daqui. Então 200 dividido por 1, nós vamos ter o quê? 200 reais. Então eu fiz pela regra de 3, se o aluno não quiser fazer desse jeito que eu expliquei aqui. E aqui eu fiz do jeito mais rapidinho. 10% é só dividir o valor por 10. Chegamos no mesmo resultado, ó. Os mesmos 200 reais. Então vamos finalizar esse problema aqui. O que que isso significa? Se o dinheiro ficou aplicado por 4 meses, vai ficar aplicado, ele vai render 200 reais em cada mês. Então 200, 400, 600, 800. Então nesses 4 meses, esse dinheiro vai render 800 reais. Então, no final, aqui ó, no final desses 4 meses, então, quanto que a pessoa vai ter? Ela vai ter os 2.000 que ela aplicou, né? Mas quanto que rendeu nesses 4 meses? 200 em cada mês, 800 reais. Então, mais os 800 reais. Então, no final da aplicação, a pessoa vai ter o quê? 2.800 reais. Então, esse foi o exemplo que eu coloquei, dando o exemplo do sistema de juro simples. O juro simples, ele incide sempre sobre aquele capital inicial lá, tá? Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse mesmo exemplo desses 2.000, desses 10%, desses 4 meses, e vou calcular agora como se fossem os juros compostos. Então, vocês vão guardar esse resultado aqui, ó, 2.800, e nós vamos ver no sistema de juro composto se o resultado vai ser o mesmo, tá? Será que vai ser os mesmos 2.800? Não vai ser, não. Então, vamos aguardar aí. Então, vamos pegar o mesmo exemplo aí dos 2.000 reais, aplicados durante 4 meses, com 10% ao mês. Só que o sistema agora não é de juros simples, é de juros compostos. Os juros compostos, pessoal, é um sistema muito utilizado, por exemplo, na caderneta de poupança. Você põe um dinheiro lá na caderneta de poupança, vamos supor que você pôs lá 1.000 reais, e que ela está rendendo 1% ao mês. Aí daqui um mês, seu dinheiro vai aumentar um tiquinho, que ele rendeu 1%. Aí quando for de novo daqui mais um mês, ele já vai aumentar um pouquinho mais, porque você já tinha mais do que 1.000 reais. Cada mês, ele vai render em cima daquele valor que você está acumulando. Cada mês ele rende em cima de um valor diferente. Então, cada mês ele vai render um pouquinho mais. Ele não vai render sempre 1% em cima dos 1.000 reais que você colocou. É o que a gente chama na matemática de juros sobre juros. O sistema de juros compostos. Porque um mês é em cima do valor de um mês, no outro mês é um valor diferente, no outro mês é um valor diferente. Cada mês seu dinheiro vai aumentar um pouquinho a poupança. E aquele 1% vai render cada vez em cima de um valor maiorzinho, maiorzinho. Então, o seu rendimento não é o mesmo todo mês. Cada mês que seu dinheiro ficar lá, todo mês ele vai render um pouquinho a mais. Cada mês aumenta um pouquinho. Então, é o que a gente chama, repetindo aí, de juros sobre juros. Aí, vamos pegar aqui o exemplo. Eu vou colocar aqui, ó, primeiro mês. No primeiro mês, ele vai render, então, 10% de 2.000 reais. Não precisa de pôr a vírgula 00. Só que eu não vou fazer 4 regras de 3 aqui, não, porque meu quadrinho aqui não vai caber. Mas se você quiser fazer aí na sua casa, no rascunhozinho, no seu caderno, as 4 regras de 3, é só você colocar. 2.000 é 100%, 10% é X e multiplicar. Mas eu já não expliquei que 10% de qualquer quantia é só dividir o valor por 10? Então, se eu pegar 2.000, a vírgula está escondida aqui. Dividir por 10 é caminhar uma casa para a esquerda. Multiplicar para a direita. Dividir é para a esquerda. Se eu caminhar uma casa para a esquerda aqui, ó,
isso aqui vai dar o quê? R$200. Aí no primeiro mês, o meu dinheiro rendeu R$200. Aí eu tinha 2.000. Como rendeu R$200, quanto que eu passei a ter nesse primeiro mês? Então eu passei a ter R$2.200. Quando for no segundo mês, o que é que vai acontecer? Ele vai render de novo 10%, mas não é 10% de 2.000 mais, porque eu já tenho lá no banco 2.200, entendeu? Então é 10% de 2.200. Como que eu calculo 10%? É só dividir por 10, caminhar uma casa para a esquerda, ó. Aí vai dar R$220. Como eu já tinha, né, 2.200, se eu somar com 220 vai dar o quê? R$2.420. Então eu já tenho esse dinheiro lá, ó. Já rendeu 420 aí. Quando for no terceiro mês, o que vai acontecer? Ele vai render de novo 10%, mas não é 10% dos 2.000 lá do início. Eu já tenho lá na conta 2.420. Então, ele vai render 10% de 2.420. A vírgula está oculta aqui. 10% é só dividir por 10. Né? Caminhar uma casa para a esquerda, olha lá, vai dar R$242. Então, vai dar 242. Então, eu já tinha 2.420 aqui no cantinho, ó, 2.420. E ainda vai render 242. Então, vamos ver o que vai dar aqui, ó. Nós vamos ter 2, 6, 6 e 2. Aí, eu já vou ter R$2.662. Quando for no quarto mês, no último mês aqui, ó, quarto mês, ele vai tornar a render 10%, mas não é 10% dos 2.000. Isso aí seria se os juros fossem simples. Eu já tenho quanto lá no banco? 2.662. Então, 10% de 2.662. 10% é só dividir por 10. Dividir por 10, a vírgula está escondida aqui, é caminhar uma casa para trás, ó. Vai dar 266,2. É como se fosse os 20 centavos. Então, vamos ver quanto que eu vou ficar no final? Eu já tenho 2.662 aqui, ó. 2.662 e vai render R$266,20. Então, nós vamos ter 8, 12 vão 1, 7, 2, 9 e abaixo 2. R$2.928,20. Olha aqui, pessoal. Esse é o valor final, ó, após o quarto mês. E vocês estão lembrados no exemplo anterior de juros simples, que o valor foi 2.800 depois de 4 meses? Eu fiz o mesmo exemplo. E aqui dá mais, ó, deu 2.928, deu R$128 a mais. Então, ok, pessoal? Eu vou passar daqui a pouco mais um exemplo. Se vocês quiserem fazer as 4 regras de 3, é só vocês colocar aqui nesse segundo mês, por exemplo. O 2.200 vai ser 100%, 10% vai ser X. Nesse terceiro mês, o 2.420 vai ser 100%, 10% vai ser X. Nesse quarto mês, o 2.662 vai ser 100%, 10% vai ser X. E depois vai somando. Vocês vão chegar no mesmo resultado. Daqui a pouco, no próximo vídeo, eu vou passar mais um exemplo, até o que está na apostila de vocês.